Em uma ocasião, onde dois amigos conversavam, um perguntou ao outro: escuto algumas pessoas falando, passei o dia inteiro fazendo a obra de Deus, tenho que me dedicar mais à obra de Deus. Afinal, você sabe de que obra de Deus essas pessoas falam? Bom, se o que estas pessoas fazem é exatamente a obra de Deus, eu não sei, mas na Bíblia há uma passagem que nos dá a resposta clara, diretamente de Jesus. O amigo então começou a narrar o evento que se encontra em João capítulo 6, versículo 1 até 29. Ele explicou que, em um monte, Jesus fez o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, alimentando uma multidão que ficou completamente satisfeita. Foi um sinal poderoso, mas que a maioria das pessoas não conseguiu entender. No dia seguinte, essa multidão procurou Jesus novamente. Eles o encontraram em Cafarnaum, do outro lado do mar, e queriam saber como ele tinha chegado ali. Jesus, conhecendo o coração e a motivação deles, não perdeu tempo com a logística da viagem, mas foi direto ao ponto. Ele lhes disse que vieram procurá-lo de novo não porque tinham visto o sinal milagroso e entendido seu significado espiritual, mas simplesmente porque queriam mais pão, pois no dia anterior tinham se fartado. Jesus então lhes deu uma ordem e uma promessa que mudou o foco da conversa do material para o eterno. Não trabalhem pela comida que se estraga, e sim pela comida que permanece para a vida eterna, e essa comida será o Filho do Homem, aprovado por Deus, quem dará a vocês. A multidão, acostumada com a ideia de ter que fazer algo para receber uma bênção, perguntou: mas o que devemos fazer? Que trabalho ou obras devemos fazer para Deus nos dar esse alimento? E foi aí que Jesus, com uma simplicidade e profundidade que só ele tinha, revelou a essência da vontade de Deus, a própria definição da sua obra. Ele disse: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. O amigo parou por um instante e enfatizou: percebe a clareza? A melhor obra de Deus não é um conjunto de tarefas religiosas ou atividades ministeriais, embora essas coisas possam ser frutos da fé. A verdadeira obra de Deus, a obra fundamental que ele exige de nós, é aquela onde acreditamos e nos ocupamos com Jesus Cristo, lendo e estudando sua palavra, permitindo que ele seja o centro de nossas vidas. A obra de Deus maior foi enviar seu Filho à terra para salvar nós pecadores, como está escrito em 1 João capítulo 4, versículo 10. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como sacrifício para perdão dos nossos pecados. O trabalho foi feito por Deus, e esta obra estará completa em cada um de nós quando cremos e nos rendemos a ela, a obra de Deus que é crer. O outro amigo refletiu: é interessante como muitas vezes a religião nos leva a pensar que precisamos fazer algo grandioso para ganhar o favor de Deus. Tentamos construir nossa própria escada para o céu, cheia de obras e méritos. Mas o Evangelho diz que a escada já desceu até nós, e o único ato que precisamos realizar é o de confiar. O primeiro amigo concordou, expandindo o tema. Exatamente. E essa confiança, esse ato de crer, não é um pensamento passageiro, é uma entrega de vida. Quando cremos, somos chamados à santificação. Paulo escreve em Filipenses capítulo 2, versículo 12 até 13. Ponham em prática a salvação de vocês com profundo respeito e temor, pois Deus é quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Veja bem, nós praticamos a salvação, mas é Deus quem efetua em nós. A obra de Deus é a base, crer em Jesus, e o fruto da fé é a vida santa e o serviço, praticar essa salvação. Se a pessoa está genuinamente fazendo algo que agrada a Deus, isso nasce primeiro da fé inabalável em Cristo, e não do desejo de se sentir importante ou de pagar a salvação. Ele continuou, citando as Escrituras. Lembre-se do que Paulo diz em Efésios capítulo 2, versículo 8 até 10, que é a espinha dorsal do Evangelho. Ele diz: pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. A salvação é um presente, não uma conquista. Somos salvos pela fé e para as boas obras. As obras são o caminho que Deus já preparou para nós, o resultado natural de um coração transformado por Jesus, e não o preço da entrada no reino. O segundo amigo ponderou sobre a natureza da fé. Isso me faz pensar na diferença entre a obra da lei e a obra da graça.
Os líderes religiosos do tempo de Jesus estavam presos à lei, acreditando que a salvação vinha da obediência perfeita a centenas de regras. Mas Cristo veio nos libertar dessa escravidão. Ele nos deu um fardo leve, como está em Mateus capítulo 11, versículo 28 até 30, onde ele diz: Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A verdadeira obra de Deus é descansar na obra que Cristo já fez na cruz. O que fazemos é uma resposta amorosa, não uma tentativa desesperada de justificação. O primeiro amigo sorriu e acenou. E quando entendemos que a obra central é crer, todo o resto da nossa vida se realinha. O nosso trabalho secular, a forma como tratamos a família, nossa honestidade no dia a dia, tudo isso se torna a manifestação da nossa fé. Colossenses capítulo 3, versículo 23 e 24 nos lembra: Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo Senhor que vocês estão servindo, ou seja, até limpar a casa, trabalhar no escritório ou cuidar de um doente, se for feito com a motivação de servir a Cristo, se torna obra de Deus. A nossa vida inteira se transforma em adoração e serviço. Ele continuou, voltando ao princípio. Crer é a chave, porque crer implica reconhecer que somos pecadores e que a nossa própria justiça não vale nada. Como Isaías capítulo 64, versículo 6 diz: Todos nós somos como o impuro, e todas as nossas obras justas são como trapo imundo. É um reconhecimento humilde de que precisamos de um Salvador. Quando cremos, o Espírito Santo entra em nós e nos capacita a viver uma nova vida, uma vida que de fato agrada a Deus. Para concluir o pensamento, o amigo citou a passagem de Mateus capítulo 6, versículo 33, na nova tradução na linguagem de hoje. E não se esqueça, portanto, ponham em primeiro lugar na vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. Quando colocamos o reino e a justiça dele em primeiro lugar, estamos de fato colocando a obra de Deus em primeiro lugar. Isso significa que nosso tempo com a Bíblia, nossa oração e nossa comunhão com Cristo tem que ser a nossa prioridade, porque é daí que flui toda a força para fazer as boas obras que são o fruto da fé. Se gostou do assunto, deixe o seu like e se inscreva para mais vídeos.